Daí, pessoas, eu tô pesquisando sobre os Freezer. Quem que é esse Peter Marshall Freezer? Ele é falecido, lógico, né? Porque senão eu não conseguiria pesquisar ele, né? Provavelmente é a pessoa que eu queria, porque é estadunidense e nasceu aí na década de 20, né? Mais ou menos. E ele provavelmente é o pai desta pessoa aqui. Então aqui, ó, esse canal é maravilhoso, gente. Esse canal é sensacional. Ó, ele novo. Acho que o George Rei da Floresta. Ele fez vários filmes com esse canal aqui é muito bom. Ele fez vários filmes e ele foi rico, muito rico, né? E acabou pegando depressão, e aí a Hollywood descartou ele, daí ele no final da vida foi lá e ganhou o Oscar. Cadê? Ele ganhou o Oscar, tá lá. Ele ganhou o Oscar em 2023 de um filme que ele fez. Assim, ele não era assim um mocinho ou bonitão como ele sempre foi, ele era uma pessoa fragilizada. Devia ter assim os seus 200 quilos, perto de 200 quilos, né, com enchimentos e tal, né, contando uma história bem triste, assim, que foi deixada pela filha, um negócio assim, um drama familiar, né, e aí foi assim meio que merecido, né, por tudo que ele já fez, nunca tinha ganhado o Oscar. E o pai dele aqui, ó, é gente importante também. Ele é estadista, já foi líder trabalhista, primeiro-ministro. E aí a gente vou ver aqui se é realmente ele. Tem esse Peter aqui, mas diz o Wikipedia que é Peter Marshall Freezer, né? Que é a mesma pessoa, né? E aí vamos ver se realmente é, porque tem a esposa dele também falecida, Carol Freezer, mãe, né, do nosso ator aí, Carol Horn. Eu conheço esse nome com um R, um O só, Horn. Um bispo meu foi Horn, aqui em Curitiba. E vamos ver se a gente consegue ligar essas duas famílias. Quando a gente conseguir ligar essas duas famílias, essas duas pessoas, é porque é a árvore certa, né? Então vamos lá. Aqui é o que eu consegui dele. Digitei lá Peter Marshall, tiquei aqui e Freezer deixei aberto, né? Que aqui você tem como fazer uma pesquisa exata, tá? Ticando esse botãozinho aqui, ó. Aí aparece esses quadradinhos e você escolhe o que você quer fazer como pesquisa exata. Então aqui deu falecimento 1907. Então não é a mesma pessoa. Mas tá zoado isso aqui, hein? Eu acho que é 2007, que eu acho que é o ano que ele faleceu. Deixa eu ver, vamos lá de novo. 2007 que ele faleceu. Muitos livros tinham lá 1900 e deixava em aberto o resto. E aí acabou virando o século e o pessoal, certo, riscava o 1900, né, o 19, que é os primeiros 2 dígitos, e fazia do lado, né, a data certa que a pessoa faleceu. E aí na hora de digitalizar aqui é a árvore dele. Na hora de digitalizar, acabava que a leitura da IA não consegue entender e coloca aqui 1907, tá? Então, certamente é 2007, né? Até porque a data aqui do registro como nascimento tá... então teve uma bela de uma vida, né?
Deu aí uns 90 e poucos anos, ó. 1500, nossa senhora. 500 anos de mais de 500 anos de história. Isso significa que, ó, aqui nesse fazer referência ao registro, o nome do registro diz que está de 1000. Esse livro, né, tem coisas de 1500 a 2022. É muita coisa. Então aqui eu tinha encontrado uma família Freezer e vamos tentar fazer essa família e ver se a gente encontra o pai dele, para eu não precisar fazer uma nova família e acabar duplicando coisa. Então primeiro eu faço a família que provavelmente seria. De qualquer forma, os Freezer nos Estados Unidos não devem ser tantos assim lá antigamente, né? Depois sim, depois se tornou uma nação inteira, né? Uma cidade inteira de Freezer espalhada, né? A maioria das pessoas está nos Estados Unidos, mas tem também, que eu vi, que ele tem a nacionalidade canadense. Então, por isso que eu também não tiquei Estados Unidos somente. Até porque eu não sei se o pai dele nasceu realmente nos Estados Unidos. Aqui, vou colocar como vivo, né? A mãe da década de 20, Brent Freezer. Ó, aqui sempre coloca, tem menos de 100 anos aí, coloca como vivo. O sistema automaticamente dá como falecido só com 120 anos. Então, às vezes não precisa passar os 120 anos para você ter certeza que a pessoa faleceu. 105, 110, 120, um pouco antes de 120 você já pode colocar como falecido, né? Aí aqui eu queria voltar uma geração, depois vou mostrar para vocês, às vezes vocês estão com uma dúvida aí, como que faz para seguir com a árvore de vocês, porque na perspectiva de vocês ali, com vocês ali no meio, tá vocês, os seus pais, seus avós, bisavós, trisavós, só isso, né? E os seus irmãos, né? Aí você vai como teu pai e tua mãe como pessoa principal, ela tá ali no meiozinho ali, no miolo da árvore. Aí você já consegue ver seus irmãos, seus cunhados, sobrinhos, né? Aí você já pode, é família, né? É agregado, mas é família. Você já pode fazer dos seus tios, seus sobrinhos, né? As coisas dos seus irmãos e dos seus sobrinhos, tá? Aí tem o pai e a mãe da sua cunhada. Aí tem um mundo de possibilidades, né? A família toda, até onde você puder chegar, né? Então aqui eu tô na pessoa principal, tá? Ainda não subi nada. Tô aqui na, digamos, segunda geração, né? Porque tem, provavelmente também seja uma terceira geração, porque como eles são aqui de 1880, provavelmente daqui pra cá eu ainda vou conseguir alguma coisa, tá? Então assim, por exemplo, tá aqui eu, Ana, Úrsula e os meus filhos. Provavelmente já tem neto e até bisneto, né? Aí, aqui, eu vou seguir essa linha aqui. Também tem como você fazer tudo isso daqui também. É coisa, hein? Pra fazer, é muita coisa. Mas vamos fazer só essa esposa aqui, e daí a gente vai subir uma geração. Daí eu mostro pra vocês. Só entra na árvore na perspectiva da mãe desta. No caso do pai deste, né? Que a gente vai seguir a linha do Freezer, pra gente ver se tem algum irmão, algum parente ali que é chamado Peter Freezer, Marshall Freezer, né? Então, assim que eu faço, justamente porque eu posso muito bem, eu tenho ali um documento dele, inventar ele e criar um perfil só para ele vai estar sozinho lá na árvore, e eu clicando lá em OK,
provavelmente vai daí chover de outras sugestões dele como ali no nascimento, né? Provavelmente tem mãe, tem pai. Aí vai começar a surgir os irmãos e vai começar a surgir todo mundo e a esposa e tal. Só que provavelmente já existe essa árvore. E como eu não quero depois substituir, às vezes colocar o meu ID novo como o ID que vai ficar, né? Porque quando você vai fazer, são 2 IDs, 2 perfis, né? Esse código aqui do lado da data de nascimento e falecimento, aqui embaixo do nome, vocês têm ali o ID. Então você tem aí um irmão, um parente, um primo que você quer juntar, unir a árvore dele com a tua. Às vezes ele tá começando, tem só ele e os pais deles que são vivos e quer puxar os pais dos seus pais. Aí o que você faz? Pega, dá esse ID ali, ó, o nome, o ID, esse aqui é pra você entrar. Acabei clicando, sempre acabo clicando na pressa, né? E bem na hora desce o do registro e daí acaba clicando dentro do registro. Vocês podem lá ver, olhar a imagem, não é tão necessário, só se você realmente precisar, né? Às vezes ver uma grafia, às vezes o computador ali na IA não consegue identificar uma letra, sempre tem uma letra ali diferente e você quer saber exatamente como procurar lá na pesquisa exata. Aí, às vezes é que nem aquele Michael aqui, ó. Às vezes ele pode ter um E a mais, alguma coisa assim, que a IA achou que era um E a mais e não era, daí você vai lá, dá uma olhada e tira a prova, né? Ó, aqui diz que tem já uma outra família, provavelmente dele solteiro, né? Ele e os pais, um registro de nascimento, alguma coisa assim, diz que já existe essa pessoa. E aqui já existe esta pessoa, você vê que o ID é diferente. Então, o que eu faço? Clico ali, copio aquele ID, clico aqui nesse outro azulzinho aqui e abro numa nova guia, clicando com o botão direito. Provavelmente para vocês não vai aparecer aquele menuzinho, né? Abrindo nova guia, nova página e tal. Aí você abre nova guia, tá? Na nova janela. Nova guia, para ela tá ali grudadinha, né? Na outra página. Aqui não é o mesmo ID. Então pode ter uma segunda. W5N. Aqui é 5PF. Então não é a mesmo ID. Então deve ter uma outra repetição também. Não necessariamente seja dele, mas tem mais perfis muito próximos a isso, ó. Os dois aqui, o layout aqui mudou. Antes era só 2 layouts e aqui esse terceiro layout, que é o resultado final que está escrito ali, não existia. Então era só uma flechinha que você colocava, jogava tudo pro lado direito, que era o que você queria, todas as informações que você queria. E aqui, ó, por exemplo, 24, 25, os dois na Irlanda, não tem problema, tá? Ó, um dia para data de nascimento. Tranquilo, às vezes você tem o batizado, o outro você tem a data de nascimento real dele e tal, alguma coisa que seja mais consistente com os pais, né? Que tenha um documento lá de quando ele nasceu, alguma coisa assim. E aqui, certo, no casamento, fala, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Aí ele vai deduzir 30, mas ele não sabe se você fez aniversário ou não e nem perguntava. Então, aqui às vezes pode ter 2 anos aí de diferença. Ó, 19 de julho de 69 é ele mesmo. Então, cônjuge não é a mesma cônjuge. Então, ele teve sim outra família
Ó, 51 e aqui 57. Ó, mas engraçado é que tem outros filhos depois do casamento. Não sei se esses filhos são dele, porque a princípio, a partir de 57, ou seja, só esses 2 primeiros filhos seriam desse casamento. O outro seria desse casamento. Não sei, ou a data aqui de casamento tá errada, mas tem aqui ó, até 2 coisas aqui do casamento ser em 57, tá? Esses outros filhos aqui podem ser dela, porém com outro marido, né? Porque é ele, tudo bate aqui. Só que aqui são 2 esposas, né? As datas bem diferentes de nascimento e falecimento, então às vezes pode ser uma Ellen Elizabeth. Pode, mas é sobrenome também diferente, tudo diferente. Que tá ali como solteira, né? Ó, só este aqui tem pai e mãe. Então esse aqui é como casado, né? Tem um registro tudo de como casado e aqui como filho. E também anexado a uma outra esposa, mas não tem problema. Vamos tocar o barco aqui, ó. Vários documentos no mesmo local, ou seja, a pessoa foi no mesmo cartório para fazer um batizado, um nascimento, falecimento, esse tipo de coisa. Então aqui, ó, de que vai ele alguns registros que vai 1600, que é o nome do livro, né? 1600 a 914. Outros registros, daí depende do qual tipo de registro é, né? Batizado é um registro e nascimento é outro registro. Outro livro, né? Casamento é outro livro, entendeu? Então aqui é a mesma pessoa. Então as informações, nomes são iguais, nascimento e batizado ali praticamente igual, um dia de diferença. Os falecimentos também é igual. O cônjuge não corresponde, os pais só tem de um lado, né? Só um ID que tem pai. Casamento não é igual. Filho também não é igual. Deixa eu ver aqui se, pelo que eu tinha visto, nenhum corresponde, ó. Sarah não tem. James não tem do outro lado. James tem ali, ó. Só que aqui é 60. É outra pessoa, eu acho. James Joseph é 66, aqui 58. Muita coincidência, né? E Mary também não tem. Então, unificar. Deve ser outro James. Antigamente era James, Ana Maria e Francisco, esse tipo de nome, tudo igual. Bem assim, recorrente, né? Inclusive, Maria disso, Maria daquilo, Francisco disso, Francisco daquilo, é uma repetição enorme de nomes. E aqui, John or James, né? Também tudo igual, só que com pais também duplicados, ó. É realmente também o mesmo pai e mãe, e daí depois eu vou ter que unificar eles também, da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Eu vou ir lá no perfil deles, ele vai ter 2 pais, 2 mães, aí eu vou lá e unifico. Os pais são iguais, as informações de nascimento batem. E falecimento também, que eu esqueci de indicar. O índice de qualidade ainda tá baixo, tem bastante coisa sobre ele. Ó, aqui ele tá com 2. Ó, 2 casamentos e 2 pai e 2 mães. Então vamos abrir aqui. Provavelmente já tá acusando lá que tem dois perfis para a mesma pessoa.
Ó, realmente aparece aqui já. E depois que eu fizer isso aqui, o marido vai ter 2 esposas até eu ir lá e unificar também a Bridget. 39. Um filho, esse Charles aqui é o mesmo Charles. Também vamos ter que unificar. Aqui é cônjuge, né? E filhos. Agora tá muito legal isso aqui, porque antes a pessoa unificava e unificava, entendeu? Sem às vezes ter uma razão. Agora você precisa ter o... eu tenho aqui ela. Vamos fechar aqui. Agora você precisa dizer, olha, eu tô unificando porque os pais são iguais, o nome é igual, o marido é igual, os filhos são iguais, o que for, né? Aí você tem que ticar ali a razão do porquê você tá unificando. Não é só unificar por unificar, só porque às vezes tem o mesmo nome. O mesmo nome tem milhões de... que esse aqui o nascimento não tem. Aqui só diz que é falecida, aqui é 1807. O marido corresponde e os filhos correspondem. E daí já surgiu mais possibilidades aqui para eles. Aqui fala 1945. 1630 a 1945. Vamos ver se é provavelmente coisa de filho. E às vezes quando um filho falece muito tempo depois da mãe, 20, 30 anos depois da mãe, às vezes aparece anexo lá, mãe e pai. Às vezes acontece de você anexar mãe e pai de um falecido, mas a mãe e o pai já tinham falecido há muito tempo. Então, tem fonte da pessoa, que é da pessoa, mas que é uma fonte como se ele tivesse presencial, né? Depois de 30 anos que ele faleceu. Não tem problema. O importante é anexar a mãe ao filho, né? Os pais, os filhos, mais uma repetição. Então aqui é Bridget Loughlin, alguma coisa assim, tá? Daí já temos o sobrenome de solteira dela, maravilha. Vamos abrir aqui em nova guia, copiar esse outro aqui. A gente vai lá embaixo, às vezes não aparece que, mesmo que você esteja na cara, às vezes não tem essa ligação aí, não consegue puxar e não aparece aqui, que tem alguma repetição. Então você pode também encontrar pessoas semelhantes, vai forçar uma pesquisa, e se você já tiver o ID, melhor colar aqui, próxima. Ó, por volta de 1807. Aqui já crava que é 1800, tá? E ainda diz o local. Aqui não diz nada de nada. Só tem ali os filhos, a fonte dos filhos. Aqui tem mais uma repetição do John Doyle. Nossa, quanta gente. Ó, mas o Charles tá repetido, inclusive repetido aqui, então são 3 Charles. Michael também tá repetido, se eu não me engano, aqui também. Vários, ó, Mary também, então não vai ter 15 filhos não, vai ter lá uns 7 filhos, mas tudo repetido. Que a gente também vai ter que unificar. Por isso que eu gostei dessa árvore, que quando eu vi que tinha bastante coisas, eu já falei, não, vou esperar para fazer um vídeo sobre isso, e daí a gente resolve tudo junto, né, para mostrar para vocês a evolução lá da árvore. Que apesar da árvore ser bem boa, né, grande e tal,
tem ainda muita coisa a ser feita. Daí vocês vão ver que evolução que vai ser. Ainda mais ali de 1900 para frente é pouco explorado, né? Então vou diminuir aqui. Vamos atualizar para ver. O marido ainda não foi. Acho que já é a quarta unificação que eu tô fazendo dele. A reunificação. Unificar por ID. Colo lá. Clicando com o botão direito, você coloca em copiar e depois colar, né? Dá pra fazer assim. Aqui são 15 anos aí de diferença, mas como aqui tá about, a pessoa já realmente chutou. É mais porque, por exemplo, um filho nasceu em tal data, ele só botou lá 30 anos a mais, entendeu? Às vezes não é. Olha aqui, ó, 1800, 1880. Então aqui a gente já conseguiu o falecimento dela que a gente não tinha. Uma bela de uma vida, né? Aí aqui o John tem as informações aqui. O nascimento é próximo. As informações também de falecimento não tem. Cônjuge tem. Pais também não tem, né? Então, as informações do casamento não, mas de cônjuge sim. E os filhos? Unificar. Normalmente vai ser isso aí, ticado, né? Mas tem informações ali, por exemplo, os pais batem, não batem. Aí você nem unifica. Você primeiro resolve o problema dos pais. Às vezes os pais tá ali Mary e ali tá Helena, mas na verdade pode ser Maria Helena. Só que um documento, um perfil tá lá o documento como Maria Helena, o outro tá como Helena, o outro só como Maria. E aí até você descobrir que é Maria Helena, você não pode unificar, né? Porque pode não ser, pode ter muita coincidência. O fulano casado com a cicrana de tal país, mais ou menos em 1800, e com os filhos tudo mais ou menos, Charlie, John, Margaret, Mary e Anna. Eram os nomes tão comuns, não tinha muito como fugir disso. E às vezes acontece realmente de não ser a mesma pessoa. Aí o que acontece? Quando eu abro um perfil e deixo ele paradinho, mas daí eu excluo aquela pessoa, porque quando você unifica, você vai deixar de existir, um dos IDs vai deixar de existir, né? Então aqui no caso, este ID deixou de existir. E aí se você viu que foi besteira, que foi burrada, você pode... o preservado é esse, então você pode clicar e ir direto lá. Maravilha, porque às vezes você anota um ID e passa lá pro teu parente. Aí quando você coloca esse ID aqui, aparece que não existe mais essa pessoa. Aí o que você pode fazer? Quando cai aqui nessa página, você fala, então se foi excluída e unificada com tal pessoa, você vai lá para tal pessoa, provavelmente tudo que você precisa tá lá, né? Só o ID que mudou. Ou eu posso restaurar a pessoa. Visualizar detalhes da unificação. Será que essa unificação foi bem feita? Aqui, fulaninho, você pode entrar em contato com o fulaninho, entendeu? Tem aqui, daí eu não consigo conversar comigo mesma, mas quando tem aqui ir para configurações, não, aqui, como é o meu, né, eu posso ir para configurações, mas editar, colocar ali onde eu moro, se eu sou genealogista ou não, algum detalhezinho, né? E aqui, o que eu posso fazer? Quando não sou eu aqui, né? Eu tenho aqui chat. Aí eu posso conversar com a pessoa. Entendeu? Tem muita gente que conversa comigo, mas é mais pra agradecer ou falar, nossa, eu vi que você mandou alguma coisa mudou lá, colocou lá um registro de casamento dos meus avós, muito obrigada, você tem mais alguma informação? Provavelmente não tenha. É tudo realmente pesquisa do próprio site, então tem muita gente que não sabe clicar aqui, clicar ali em outras coisas, eu tenho tudo tutorial sobre isso, tá? Então se vocês
querem saber mais sobre esse tipo de coisa, tem aí tutorial de um rolê que eu dei no site inteiro. Mostrei até lista de pessoas, registro, nossa, várias coisas que normalmente não é mostrado, tá? Então aqui, ó, mas eu já explico para vocês. Esse Family Search aqui, quando tem pesquisas de registro, Family Search, você vai pesquisar registro, por exemplo, dele direto. Peguei ele ali como exemplo. Então, como ele tá aqui anexado ao registro que a gente tá procurando, ele já vai vir aqui, ó, tudo perfeitinho. Nome, sobrenome. Você não vai precisar ficar preenchendo coisa nenhuma. Então, a única coisa que eu acho que devia ter e não tem, por exemplo, cônjuge, pais, eu tenho que daí colocar manualmente. Então, por exemplo, ali, cônjuge, vamos ver ali, a esposa dele é Elizabeth, daí eu posso colocar ali, coloco Elizabeth, pai, mãe, se tiver, né, pode colocar ali. Outra pessoa seria um filho, alguma coisa assim, né, um neto. Caso eu queira um registro, eu sei que tal pessoa tem, eu vi um registro ali e eu vi que ele era avô de fulaninho, mas eu quero saber se é ele mesmo. Aí eu posso ir lá colocar como outra pessoa fulaninha, que é a neta, e ver se ele estava nesse batismo, né? Às vezes não tem batismo, não tem nascimento de tal filho com pai e mãe, mas às vezes quem registrou, quem foi levar para batizar foi o avô e a avó. Às vezes é uma possibilidade, né? Se é da tua família, você vai tentar de todas as formas encontrar, né? Eu posso aqui, ó, 11 mil, praticamente 12 mil pesquisas sobre isso. Então, o que eu posso fazer? Colocar aqui o nome exato dele, exato. Então, às vezes não é Michael José, é Michael não sei o que, é só Michael Doyle. Já baixou para 7 mil, maravilha. Mas 7 mil ainda é um absurdo pra gente ficar procurando. O que a gente pode fazer? Irlanda, nascido entre 23 e 1827. Pesquisa também. Ó, de 7 mil vai para 250, também é muita coisa. Então, falecimento nos Estados Unidos, aliás, onde que morreu aqui? Eu coloquei aqui Estados Unidos da Irlanda, não sei se o que é. Ó, vamos colocar aqui Estados Unidos da América. É que antigamente, né, 1800 e alguma coisa. Rhode Island. Chique demais. Mais ou menos nessa data ainda. Posso só colocar a localidade. Ó, não apareceu nada. Ou seja, ele não tem falecimento ali. Ó. Tem onde ele faleceu, mas não tem registro. Pelo menos dessa forma que não tem, né? Então aqui, ó, tem registro, ó, quando tem só esse aqui, essa pastinha, essa folhinha aqui, é que foi transcrito, tá lá, como a gente abre, lê tudo que tem que ter lido, mas não tem disponível a imagem. Quando tem a fotinho, ó, essa fotinho aqui, ó, é quando tá disponível a imagem. Aqui é quando já tem alguém anexado a esse documento. Tá? Daí vocês ficam olhando. Se não tem essa arvorezinha, é porque é um registro que ainda não foi utilizado. Não tem ninguém atrelado a esse registro, né? Então, e daí quando tem, eu adoro quando tem esse bonequinho aqui, ó. Significa que, independente se é esse aqui do 813, esse D aqui, o sistema já acusa que é alguém quase certo dono desse documento, e ele já puxa a família inteira. Por quê? Porque o sistema já encontra um Michael Doyle, que é filho de Maria e Edmundus. Então tá aqui. E não é o ID que a gente tá procurando. Às vezes tem ainda um outro Michael Doyle. Eu vou ver aqui se é o meu principal. Não, o pai deles é John e Bridget, então não é a mesma pessoa, tá? Tem outro Michael Doyle,
mais ou menos nascido em 25, que, ó, batizado em 25 e ele também é de 25. Também nos Estados Unidos é antigo, né? Então aqui, ó, o que eu posso fazer é entrar na árvore dele só para mostrar para vocês que é totalmente outra família. Ó que legal. Ó, é tão pouquinha coisa. Vamos fazer aqui para ele. Não consigo entrar um registro e ver que precisa ser feito alguma coisa e sair sem fazer. Quando é muita coisa, aí eu favorito. Eu tenho um monte de árvore favoritada. Eu tenho uma pasta bem certinho lá na minha área, aqui nessa estrelinha ali, né? A gente favorita. Você pode também favoritar no perfil, entrar no perfil, você consegue colocar uma estrelinha também e seguir o perfil da pessoa. Isso significa que, eu já mostro pra vocês, isso significa que tudo que for feito dele, que nem eu favoritei minha avó, eu favoritei o Tobias Barreto, meu trisavô, favoritei um monte de gente. Aí tudo que for feito dele, adicionou um filho, adicionou uma data, adicionou um registro lá, tal, e eu vou ser notificada, porque às vezes é o que eu preciso são pesquisas que alguém pode fazer por mim, né, coisas que eu não consigo fazer porque eu às vezes não tenho precisa de algum registro externo, precisa de algum conhecimento familiar que eu não tenho, mas eu tô esperando muito que alguém procure aquela pessoa e anexe alguma coisa a ela. Então, tenho lá um trisavô, mas o filho foi registrado só por parte de pai, e aí eu preciso de alguma forma saber quem é a esposa, e aí em algum dia vai ser anexado lá a esposa e eu vou receber essa notificação. Ó, aqui apareceu 2 esposas com os pais mais ou menos aí iguais, só que tudo com ID diferente. Olha isso. Então provavelmente são as mesmas pessoas, só que daí quando eu fui puxar, adicionar um filho, veio duplicado, né? Então aqui o pai, o Edmundos, tem o terminal aqui do ID em TW5, aqui é P7Y e ainda tem um 6N9. Mesma coisa, mãe. Tem aqui um, tem aqui outro e tem aqui outro. Então são 3 IDs para a mesma pessoa. Muito comum. Então o que eu faço primeiro? Eu pego essas 2 aqui, abro uma, clico ali para copiar o ID da outra. Aqui já vai aparecer, mas como eu não vi se é o mesmo ID, eu já vou logo aqui. Acho que é o mesmo ID, né? Aí tem aqui 17, batizado em nascimento. Batizado também não tem a fonte, mas diz aqui como foi, né? 0 fontes, mas tem aqui um evento personalizado que você pode, por mais que você não tenha fonte, eu sei que a minha bisavó nasceu em tal lugar, mais ou menos entre 1880 e 1890. Esse tipo de coisa você pode fazer. Então ajuda o sistema a procurar essa pessoa, né? Se você não colocar assim nada, aí fica mais difícil. Só coloca uma data aproximada lá e daí coloca aproximadamente tal. Entendeu? Aí ali aqui tem Mary e Maria, né? Tudo mais ou menos igual. Ok, filho, só tem uma Maria aqui, 17, que é a que a gente encontrou lá, né? Que são essas 2. Aí aqui as informações dos nomes batem, nascimento também. Não vou colocar batizado porque uma é batizada e outra é nascimento, né? Aqui o falecimento não temos. Cônjuge também não.
Tem nada, nada, nada. Pais batem e só. Padronização do local de nascimento. Ó. Às vezes o sistema consegue entender o que a pessoa fez ali e a gente não consegue saber que lugar que era aquele ali. Sligo, aqui tá County Sligo, Irlanda. Tudo certinho, daí vai salvar. Tem que colocar com aquele pinguinho ali do Google Maps. Por quê? Porque com esse padronização, pense que o site é como se fosse um Excel. Se não está padronizado o local de nascimento e tal, ele não vai conseguir puxar. Pode ter um Edmundos Casata Maria, com uma filha Maria, com as datas perfeitas e tal, mas não vai puxar tanto documento, puxar que eu digo buscar, né, novos documentos e trazer pra gente, se não tiver a data bem certinha lá com aquele simbolozinho que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse simbolozinho aqui, ó, se não tem esse cadernozinho aqui, ó, não tá padronizado. Às vezes lá no documento tá lá um monte de número, tudo acavalado, assim, né? 11/22 às vezes tá 22/11 de 1817, mas tudo só como se fosse um código, uma numerada lá. E aí, se você não clicar e colocar ali, inverter, né, as datas ali, vou colocar 11/22 de 1800, porque lá nos Estados Unidos o mês vem antes. Aqui é dia, mês, ano. Se você, às vezes, o sistema não consegue entender aquele monte de número. Se você não clicar ali e colocar na opção certa ali que tá escrito ali o mês, ele vai não reconhecer. E aí não adianta nem estar escrito ali. Se tá em vermelhinho é como se não tivesse escrito nada para o sistema, entendeu? Porque ele não tá conseguindo puxar, tá conseguindo identificar. E aí agora eu vou clicar aqui de novo, vai aparecer uma só ali, ó, com 2 pais e 2 mães, entendeu? Esse que é o negócio. Vou selecionar ela e daqui a pouco a gente vai resolver isso. Vou até abrir ela em nova, agora que eu tenho o ID certinho, né, dela. Vou abrir outra nova página, colocar aqui no caso ela tem sim um marido, que é Michael, e aqui eu vou unificar os pais. Um rolê danado, porque aqui tem 3 pais, ou seja, eu vou ter que entrar aqui e provavelmente já esse Edmundos aqui já tá dito lá que ele tem um monte de repetição. Ó, exatamente, 3 repetições. Vamos lá. Depois, mesma coisa para a esposa. Nossa, surgiu mais aqui, mais 2. Então, quer dizer que tem, quando é assim, quer dizer que tem muitas pessoas que são parentes deles, né, descendentes deles, que no final das contas é ascendentes deles, outros ascendentes deles, que entraram, fizeram seus perfis e foram puxando, colocando lá pai, coloca mãe, coloca avô, coloca não sei o que. Aí tem lá bisavô. Um documentinho já comprovou que bisavô existe. Só que daí pega lá só o documento ali de casamento, por exemplo. Aí, daqui a pouco, outro descendente que nem sabe que o outro existe vai lá e puxa um nascimento, o outro vai lá e puxa um batizado, outro vai lá e puxa não sei o que. Aí cada ou não tem nada, né? Só coloca de cabeça ali
que não tá errado, tá? Tá tudo certo. Mas, ó, caracteres inválidos, onde isso? Alterar nome. Ah, que tá aqui. Como entre parênteses, não pode. Edmundos, e daí ele colocou entre parênteses, que é como se fosse a tradução, né? Edmundos, que pode ser Edward Doyle. Então ele não é Edmundos Edward, ou é Edmundos ou Edward. Ó, Edvardos. E aí começa a complicar a situação da pobre aqui que tá fazendo a árvore familiar. Porque aqui é a mesma pessoa, mas tem ali vários tipos de grafia, vários jeitos ali de ser escritos, né? Aqui só cônjuge e filhos correspondem. Agora, nossa, 13. Às vezes vai, só da gente unificar uma esposa ali das 4 que a gente tem, já diminui bastante, porque estavam tendo aquelas divergências, né? Metade de um documento, o documento que tem que ser anexado àquela pessoa já está anexado a outra pessoa. Então, quando a gente unifica, um monte de coisa já é solucionada automaticamente, né? Porque já estava anexado, né? Se está anexado a uma delas, a outra, quando ela for unificada, vai estar anexada a todo mundo, né? Ó, então as informações do nome, o marido, os filhos, ali tá só falecida, não tem data nenhuma, o outro ainda tinha, pelo menos um deles tinha a data de nascimento, essa aqui não tem nada de nada. E nenhuma tem aqui, né? Pelo que eu vi, nenhuma delas tem. Talvez depois de unificar tudo, ó, ou seja, se eu entrar agora ali no Edmundos Edward, que ficou o nome dele assim, né? Isso significa que ele vai ter lá 5 esposas chamadas Maria, tá? Aí é fácil da gente identificar, né? Que é realmente uma divergência do sistema, que não é isso, que quando unificar já vai ficar certinho, uma esposa só, ou se tiver outra com outro nome e tal, mas não é um monte de esposa chamada Maria, né? E acontece às vezes de ter nomes que são parecidos ou o mesmo nome e que não são comuns, e a pessoa vai lá e casa com o mesmo nome. Ou ter ali Francisco casado com a Francisca, que tem filho Francisco, que tem filho Francisca. Daí vira uma salada. Bem difícil daí saber se o filho, às vezes não tem datas, não tem nada. Aí vai saber se é o filho que casou com a Mariazinha ou se é o pai que casou de novo. Esse tipo de coisa, sabe? Quando não tem muita data as coisas. Nome, aqui, esta aqui tem data de falecimento e nascimento. Então vamos ver lá. Não tem fonte, mas tá dito, né? Melhor que nada. Os pais não, os filhos correspondem. Uma delas aí tem pai, mas como não tinha, a outra não tinha pai, a gente não ia saber se poria, só por causa disso, se é a mesma pessoa, né? Ó, eu tô acabando fazendo um monte de unificação, mais ó, o Patrício também. Graças ao Patrício, né? Não tem outros Patrícios na jogada, né? Ainda bem. Pode acontecer de vir já com 2 pais, 2 mães, né? Agora são os filhos que estão duplicados, que a gente viu ali que tem um monte de duplicação, né? Então, duplicidade. Então, vamos atrás desses filhos aí também. Judita. 28, 25 do 28, beleza. Mesmo ID dos pais. Filhos, um montão. Vamos unificar.
Então as informações são iguais dos nomes, né? No momento, as informações do nascimento apenas são iguais, cônjuge e os filhos. Tem 2 documentos dela, mas peraí. Ó, daí já salvou aqui a diferente. Então, Michael, Ana, Maria, né? Johannes, Michael, Judita, Thomas e Thomas. Então, só esses aqui que estão duplicados também. Então, dá para só copiar esse e entrar direto aqui. Usa a mesma página, para também não ficar cheio de página, que ali tá pouco, né? 10 páginas que eu tenho aberta já. Eu sei que pode ter muito mais, porque às vezes eu costumo também fazer isso. Quando eu não tenho certeza, eu abro o perfil de todo mundo, vejo quem que é pai, quem que é mãe, às vezes sogro, sogra e tal. E às vezes tem muita coincidência. E lá no final, depois que eu já aconteceu isso comigo, né? Depois que eu já unifiquei pai, unifiquei mãe, eu vou ver que o filho não é a mesma pessoa. Entendeu? Que era uma bela coincidência, mas que não era aquela pessoa. Porque o marido tem pais diferentes. E aí eu tenho que ir lá e voltar, desunificar e tal, né? Então, para evitar isso, às vezes eu abro 5 páginas iguais essa aqui, assim, de unificação, para depois eu olhar e vir realmente efetivando as unificações. Cônjuge e os filhos. Às vezes falo, ou faço uma coisa, eu faço outra, né? Às vezes falo, vou falando e eu não posso pensar muito bem se eu tô explicando alguma outra coisa. Ó, aqui em Countries Sligo, Irlanda, seria isso aqui mesmo. Então, se tem só aquilo ali escrito que é esse aqui, ó, a gente não consegue saber aonde que é isso. Aí o sistema consegue captar pra gente e aí vai ficar esse pingo aqui do Google Maps. Inclusive, se você quiser clicar ali, vamos ver se eu consigo. Não, Afonso para nascimento, beleza. Mas eu consigo ali. Onde que eu posso clicar? Eu sei que tem um lugar que eu clico e eu posso ir pro Google Maps. Quando eu não sei onde que é uma ilha, não sei onde que é, às vezes, algum lugar de antigamente, né? Que dá para você colocar ali a antiga Alemanha, Prússia, uns lugares assim que já não existem mais. Você pode colocar como um lugar que existia antigamente, mas que hoje não existe mais geograficamente, politicamente falando, né? Aí, para você saber exatamente onde é, você clica lá no mapa e consegue identificar. E isso tudo que eu fiz, ó, vamos ver. Se ele... é porque eu unifiquei tantas vezes que eu... ó, pessoa excluída. Tá. Eu vou ver aqui, ó. Ó, agora eu vou pro ID certo e vou pra árvore pra ver como que ficou. E tem mais um monte de coisa lá pra ser feita aquela pessoa. Ó, isso tudo a gente fez agora. Ó, que tem voo, que tem não sei o que e tal. Ó, já puxou alguém que tinha mais 2 gerações pra trás aí. Maravilha.
Aqui, gente, a Jane e a Catherine casadas com esse Hugh aqui, Hugh, né? Então, o que eu vou fazer? Vou cancelar. Aqui tem um filho, um bom tanto depois, então 20 anos depois do primeiro, então provavelmente é uma esposa mais jovem. Então aqui, nesse botãozinho alterar cônjuge, já tem aqui a Jane, que é com Mateu e mais 2 ali, Charles e Elizabeth. Então, só para manter realmente o filho, senão o filho vai acabar tendo 2 mães. Não é um problema, mas tem que ser dado o crédito à verdadeira mãe, né? Senão vai começar a ficar uma bagunça aqui. Aí vai lá nas fontes da Catherine, vai ter umas Jane lá, daí é capaz de divergir até os pais delas, né? Confundir os sogros do Hugh. Então aqui vai entrar realmente no freezer. Então o que eu vou fazer? Vou entrar aqui no Daniel, que é o vô, né? Dessa galera aqui, né? Que é quem eu tô pesquisando. E vou entrar aqui na árvore do Daniel. Aí vocês vão ver que vai ter filhos. Olha aí, ó. Eu já tinha feito tudo dos filhos, né? Mas surgiu, ó, eu tinha feito desta, né? Dessa pessoa aqui. Do Walter, né? E agora a gente vai ver do Arthur. E a outra freezer que não sei se ela morreu cedo, morreu jovem, não teve. Vamos ver o que a gente consegue dela, tá? Então aqui vai começar a ter todos os parentes mais recentes aqui, né? Na virada do século. Dos filhos destes, né? Ó, aqui que é quando dá ruim. Então aqui eu vou ver aonde que seria Rhode Island, os United States, que seria a antiga, ó, Estados Unidos, América, Escócia e Canadá. Só que aqui não tem Cranston, ó. Vou só copiar aqui e colar aqui. Aí já vai aparecer a pessoa, o local certo. Este. Aí não vai aparecer lá nada vermelhinho. Residência, não necessariamente você precise ter tudo bem certinho. Se tem um monte de residência aí, você não precisa resolver todos, né? Então, o que pode fazer? Só anexar. Que isso aqui, você viu ali umas 10 localidades ali, tudo igual, né? Então, nem precisaria. Ó, ele tem residência de tempo em tempo, tem residência, às vezes mais de uma vez por ano até, e daí ele vai num batizado, alguma coisa assim, para ele aquele documento vai servir como residência, que ele estava vivo em tal lugar, em tal data. Já às vezes é uma grande ajuda para quem não, às vezes não sabe se ele era viúvo ou se casou de novo depois de um divórcio e tal. Se a esposa estava viva naquela data e tal, é porque deu carta de divórcio. Aí você sabe que provavelmente também ela possa ter um segundo marido, mais filhos e tal, né? Para completar a árvore da melhor forma possível. São exemplos que eu tô dando, né? De como você consegue realmente abranger o máximo de pessoas possível dentro da sua árvore, inclusive com os agregados. O que é agregado? Para quem não está chegando agora, não entende muito disso, o agregado é que não é de sangue. Então, meus cunhados são agregados familiares, ou seja, a gente arrebanhou para nós, né? É família, mas não é de sangue, então são agregados. Então, meu cunhado tem o pai e a mãe dele, que são os sogros da minha irmã, da minha outra irmã que faleceu, que não casou, mas eu posso
colocar na árvore, inclusive já coloquei na árvore, coloquei falecimento, eu que tive, inclusive, a honra de colocar o falecimento dela, porque na época não existia todo esse sistema aqui, né, na época que meu pai colocou a família no Family Search, nos anos 2000 lá, início de 2000 eu acho. E aí, o que acontece? Ó, aqui eu vou colocar como vivo todo mundo, né? Porque a mãe nasceu em 30, digamos, né? Então, eu vou colocar todo mundo como vivo. Então, aqui, nós temos um déficit também hoje em dia. Claro que isso vai mudar muito nos próximos anos. Mas nos últimos 2, 3 anos, já revolucionou a forma de arquivamento. Então, eles adicionaram até 2017 todos os registros disponíveis que tem nos cartórios aí do Brasil inteiro. Beleza? Pode ter alguma cidadezinha que ainda não tenha? Pode ser. Mas a grande maioria aí de todos os cartórios já foram digitalizados, colocaram no sistema, e agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás aí para anexar todos esses documentos, milhares e milhares de documentos. E aí, agora, em 2017 para cá, esse ano, o ano que vem e tal, eles vão começar a rever todo esse documento que eles não viram, né? Porque de certo começaram todo esse rolê, né? Digamos, de 17 para cá. Então, a partir do 17 tá meio desfalcado. Então, a gente pode pegar, por exemplo, minha avó morreu em 18. A gente pegou, digitalizou, upou né, anexou esse documento à pessoa dela ali com o ID dela, né, no perfil dela, e colocou como fonte. Claro, vai ter uma análise, né, do próprio site. Autenticou, beleza, o documento que eu upei vai ser o que vai ser utilizado para sempre ali como fonte do nascimento, falecimento dela. Agora, por exemplo, eu não tenho o nascimento do meu vô. Eu só tenho o registro dele, ele realmente não fez, não é porque não tem. Não fez esse registro. Não existe esse registro. A única coisa que ele tem é do exército, que ele fez um RG quando foi se alistar no exército, que ele era policial. Uns bons anos aí ele foi policial, né? A infância do meu pai. E aí, então só tem o RG ali militar dele pra diante. Então, às vezes acontece de realmente não ter. Ou pegou fogo cartório. Tem até entre para quem é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, teve até 2 anos atrás, teve dessas propagandas que a gente tem assim de como se fosse um jornalzinho, né? Entre uma conferência geral e outra. Tem a sala de imprensa, tem um monte de coisa, né, que a gente acaba, aqui no documento não tem o Edwin, que seria um Eduardo, alguma coisa assim, não tem. Então, por exemplo, se tivesse esse Edwin aqui e não aqui, quer dizer que no documento a gente já revelou para nós que ele tem um nome do meio, mas que lá no perfil dele não está. Aí o que eu faria? Copiaria esse nome do meio e colocaria lá esse nome do meio no perfil, manualmente, né? Entraria lá no nomezinho, no lapisinho, e colocaria o nome dele certinho. Porque pode ser que, por exemplo, um casamento, alguma coisa assim, não esteja acusando, porque tem muitos do mesmo nome e ele precisaria do nome do meio. Então já facilitaria a nossa busca tendo o nome completo, né? Então, aqui começa a complicação, porque o Freezer, eu não estou encontrando esse Peter Marshall Freezer. Pode ser filho dessa Catarina,
com o Alexander Frost Freezer, algum filho dele, porque tem aqui, só tem o Daniel, ou aqui também pode ser que tenha algum outro filho e que a gente possa fazer mais gerações para frente, alguma coisa assim. Mas também tem esposas diferentes, unificações que nem aqui, que a gente vai fazer uma unificação agora. Então pode ser que seja assim essa árvore, provavelmente seja, mas pode não estar aqui, vou ter que caçar. Me tornar o Sherlock Holmes aqui pra encontrar essa pessoa, tá? Tem esse Alexander Ross aqui e o Alexander Freezer, né, sem o Ross, que são 4 anos de diferença. Aqui também morreu 14 anos antes, né, 13 para 14 anos antes. Aqui, sepultamento, Escócia, ok, Pictou, ou seja, provavelmente é a mesma pessoa. Mas como não tem fonte de nada, aqui o falecimento tem fonte, aqui tá 0 fonte. Aqui tem 7 fontes, aqui tem 0 fontes. 25 fontes, ou seja, é muita coisa. E aqui 10 fontes, ou seja, não é uma divergência, porque ele pode ter 10 fontes como Ross Freezer e outra fonte simplificada como Alexander Freezer, né? Então pode sim ser a mesma pessoa, até porque aqui esse nascimento foi um chute, na verdade. Aqui é só um chute, mais ou menos, mas só que a pessoa não colocou aproximadamente, daí acaba ficando aqui como um erro. Mas é aproximado, 0 fontes, a pessoa lá de 1800, como ela vai saber, entendeu? Então, ela fez só uma aproximação, sepultamento mais ou menos no mesmo lugar, né? Pictou, Nova Escócia, com a mesma pessoa, mesmo ID, né? Aqui essa Catherine eu não unifiquei, não fui eu que unifiquei. Então tem aqui, o Daniel, vamos ver se tem Daniel aqui. Duncan não, 52. Tem ele no mesmo ano que a Catherine. Que o Daniel, aliás, o Daniel e a Ellen no mesmo ano. Pode ser a mesma pessoa, sim. Cônjuge, mais uma Catherine. Então vamos ter que unificar a esposa também. Nossa, tem o pai e mãe de um dos lados, então a gente não tem duplicação, nada, né? Então aqui as informações são iguais, o nascimento não são iguais, né? Então a esposa corresponde e os filhos correspondem. Atualizando aqui, a gente já consegue ver que ficou bem certinho, tá? E essa indoor aqui eu não sei quem é. Madrinha, alguma coisa assim, né? No documento. Aqui tem dois casais, 2 IDs. Provavelmente a gente vai conseguir dentro desses documentos aqui já unificar esses 2 casais de pais dele. Foi o que eu falei. Já vai conseguir unificar. Bailey. Alexander Bailey. E não Freezer. E aqui, Catherine MacLeod. Provavelmente não é a mesma pessoa, tá? Porque aqui são várias inconsistências, filhos no mesmo ano, muitos filhos muito próximos aqui.
Ó, agora com a nova atualização que a gente teve, tá bem mais fácil, porque aqui a gente consegue visualizar como vai ficar, tá? E ticar e desticar aqui, às vezes colocar esse nome, né? Ó, já fica mais completinho, se for ele. Aqui também tudo igual. Aqui tem algumas inconsistências. 3 anos da data de nascimento, local 150 quilômetros, que também não é tanto assim. O local de falecimento, a data de falecimento que complica aqui, ó. Entre um falecimento e outro são 12 anos e quase 200 quilômetros de distância dos locais de falecimento. Às vezes eles colocam a capital e não, por exemplo, assim, meu pai falece em Ponta Grossa. São aí 130 quilômetros de diferença de Curitiba. E daí lá antigamente não tinha. Meu marido comprou gatinho, agora fica uns barulhinhos aí, que eu não quero prender os gatinhos, mas eles ficam aterrorizando a casa inteira. Aqui também bastante inconsistência aqui de datas, tá? Muitos filhos diferentes, então não é a mesma pessoa. Só que tem outro porém. Se alguma coisa foi anexada errada, aqui eu vou dar como certa, né? Então por isso que tem que ter muito cuidado ao anexar. Porque se aqui tem, por exemplo, uma data de aniversário, uma data ali de nascimento diferente entre elas, às vezes é porque eu anexei alguma coisa errada, entendeu? E aqui, ó, nascimento e falecimento certinho, só que tá anexado a uma outra pessoa. E aí a gente vai ver lá se essa pessoa realmente, ó, faleceu e nasceu e faleceu realmente nessas datas. Mas os pais não batem. Então, o que eu posso fazer é dar por certo que esse documento é desta pessoa e não da pessoa que anexou aqui. Então, eu poderia desanexar aqui, tá? E aí, tomar esse documento para minha árvore, né? Para essa pessoa aqui decidir que eu tô cuidando. Que eu acho mais certo. Vou desanexar aqui, ó. E se o problema persistir, eu vou ter que verificar que documento da outra pessoa está errado. Porque aqui tem a Catherine Freezer, ou seja, se ela tivesse aqui o nome de solteira, eu já poderia dar como, bater um martelo, né? Como certa se é ou não é. Por que eu tô fazendo isso aqui? Ali tá com pessoas, ou como sendo deles lá, daquele Alexander com Catherine,
esse documento que na verdade é do John, que é exatamente morreu e nasceu na mesma data aqui. Então é desse John o documento, não do outro. O nascimento do outro é em 38, não 37. Então vamos desanexar aqui. Complica porque um deles não tem documento algum. Aqui, ó, fonte 0 e aqui várias fontes. Então pode ser que nada do que está escrito ali seja verdadeiro, de datas e tal, né? Então é bem difícil a gente trabalhar desse jeito. Não tem uma fonte. Ixi, os freezer aqui são chique, hein? Aí, ó. São um rei, rainha lá da Escócia, lá, sei lá, né? Daí fica difícil. Mas vamos aqui, ó. Desde o momento em que eles não têm as fotinhas e tal, que eles são já verificados, eu vou ir desse freezer aqui pra diante. Ó, quando você acha que já fez tudo. Oh, sim! Existe esse sobrenome? Que legal! Sim, do The Sims. Conseguimos uma duplicidade. Vamos ver aqui, provavelmente, né? Seria. É, até o mesmo pai com o mesmo ID, tudo certinho, ó. Tudo igual. Batizado, não sei, mas os pais correspondem. Tudo nos conforme. Ó, isso que significa que ela só era irmã dela mesma. Tá? Os mesmos pais com o mesmo ID e tal. Isso significa que eles só tinham uma filha, né, que tinha 2 perfis. Também filho com 2 IDs, que os pais são os mesmos. Só dá uma olhada nessa árvorezinha aqui. Uma bela de uma árvore também, né?